Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e estamos de volta para a série Daniel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11 de Daniel. Capítulo 11, versículo 1 de Daniel diz: No primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. O livro de Daniel, você tem que observar que ele não é um livro cronológico. Se você observar direitinho, esse capítulo 11, ele é uma continuação do capítulo 9, do sonho de Daniel. No capítulo 9 está escrito, no primeiro ano de Dario. No capítulo 11 também está escrito, no primeiro ano de Dario. Capítulo 11, versículo 1, no primeiro ano de Dario, e o capítulo 9, no primeiro ano de Dario. Por aí você já observa que esse capítulo 9 e o capítulo 11 é uma continuação. E outro fato interessante é que o homem, quando ele escreve a história, ele escreve a história porque a história já aconteceu. Mas com Deus é diferente. Quando Deus escreve a história, é porque a história ainda vai acontecer. Essa é a pequena diferença do homem escrever a história e Deus escrever a história. Mas por que Deus escreveu a história? Porque se você observar esse capítulo 9 de Daniel, ele é um diálogo entre Daniel e o anjo. E o capítulo 11 de Daniel também mantém-se esse diálogo entre Daniel e o anjo. Preste atenção. Agora eu, no versículo 2 do 11 diz, agora eu te declararei a verdade. 2 pontos. Agora eu quem? O anjo. Declarando a verdade a quem? A Daniel. Que verdade? Do que vai acontecer. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Daniel não sabe do que está se tratando. Ele está apenas escrevendo. E ele continua. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas. Que 3 reis são esses? São reis da Pérsia. Possivelmente trata-se de Cambises, Pseudo-Esmirdes e Dario. São esses 3 reis. E o quarto rei, possivelmente, se trata de quem? De Xerxes. Quem é Xerxes? Possivelmente aquele que casou com Esther. E se ele realmente é esse que casou com Esther, então o Dario, o que acontece? Ele tem sangue hebreu. E continuando, neste versículo 4 está escrito, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Você observe que quando o reino da Grécia, o Alexandre o Grande, ele morreu, o que aconteceu? O seu reino foi dividido entre 4 generais. Quem eram esses 4 generais? O Ptolomeu, que ficou com o Egito, que é o sul, o Seleuco, que ficou com o norte, que é a Síria, e o Cassandro e o Lisíaco. Trata-se justamente dos seus 4 generais que herdou o seu trono. O versículo 5, o rei do sul se fortalecerá, como também um de seus príncipes, este fortalecerá mais do que ele. O versículo 6 diz, mas ao cabo de alguns anos, eles se aliarão. A filha do sul virá ao norte para fazer um tratado. Bom, o que acontece aqui é que entre o versículo 6 e o versículo 20, trata-se de várias guerras entre o reino do sul e o reino do norte. Agora, esse reino do sul e esse reino do norte, aqui, o anjo está dizendo para Daniel de guerras que aconteceria lá na frente, muito além da morte de Daniel. Lá na frente, o reino do sul é o Egito, a qual o Ptolomeu, um dos generais de Alexandre, se apossou, e o reino do norte, que é a Síria, a qual o outro general dele, que é o Seleuco, se apossou, tomou posse, e ficou guerra entre esses 2 reinos, reino do sul e reino do norte. Durante esse capítulo todo você vai ver essas guerras. E no final os 2 se unem com um único propósito, contra a terra santa, que é Israel. Então, aqui no capítulo, no versículo 21, diz, depois se levantou em seu lugar um homem vil,
ao qual não tinha dado a dignidade real. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Bom, aqui é uma simbologia. Realmente isto aconteceu. O Epifano, o Antíoco, que tinha como não sobrenome, como apelido, Epifano, o grande, o radiante. Esse camarada, ele é um símbolo do anticristo, a qual João chama anticristo, a qual Paulo chama de iníquo e Daniel chama de pequeno chifre. Por quê? Ele matou aquele que estava no reinado e tomou posse do reinado do Egito, que é no sul. E esse camarada fez muitas barbaridades. Se você observar aqui no versículo 30, diz: porque virá contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Então ele se envolveu com a guerra na ilha de Chipre com os romanos e perdeu a guerra. Aí o que ele faz? Na sua volta para o Egito, ele passou por Jerusalém e, com a ajuda de alguns apóstatas judeus, o que acontece? Ele conseguiu entrar na Terra Santa e tomar a Terra Santa. E o que ele fez lá? Matou um porco e sacrificou no altar de Deus. Matou todos aqueles judeus que ele podia matar. Ele colocou uma estátua de Zeus e trocou Zeus pelo Senhor Deus Todo-Poderoso lá. Ele fez isso. E fez muitas barbaridades, proibiu os sacrifícios a Deus Todo-Poderoso. Iniciou sacrifícios de porcos ao deus Zeus, o deus da Grécia. E tudo isso ele fez com a ajuda de alguns apóstatas judeus, que é justamente o que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Alguém vai se apossar de algum poder aqui na terra, sem merecer, mas vai se apossar. Por exemplo, você observa um exemplo claro. No Brasil, a Dilma ela foi eleita e o Temer, que era o vice, não foi eleito. Mas ele, como ele era vice, arrumaram impeachment contra a Dilma e o Temer assumiu. É mais ou menos assim que vai acontecer. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Tá entendendo? E aqui com Antíoco Epifano, o que foi que aconteceu com Antíoco Epifano? Ele matou o outro rei e tomou posse, sem ter direito ao reino. É assim que o anticristo vai fazer. Ele vai se apossar e vai enganar o povo de Deus. E vai se sentar no trono lá em Israel. E vai querer se parecer Deus. E o povo vai segui-lo. Mas tudo isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Um período de tribulação aqui na terra. Nós não estaremos aqui para ver nada disso. Estaremos com Cristo na glória. Bom, e esse Antíoco ou Epifano, ele é uma simbologia do anticristo. Do que aconteceu no seu período, mais ou menos vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E é disso que está sendo tratado. E aqui nós vamos prosseguir no versículo 33 diz: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão a espada e pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo. Por muitos dias, o povo de Deus ele vai ser perseguido. Mas no versículo 34 diz que, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, e muitos se ajudarão, e a eles com lisonjas. No versículo 36, diz: este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e fará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero até a ira se completar, porque aquilo que está determinado será feito. Esse versículo 36 trata-se do período de tribulação aqui na terra. Que ele vai ter o período dele, do anticristo, do falso profeta e do diabo. Mas eu já volto a dizer para você que neste período a igreja já estará com Cristo. No versículo 41 está escrito:
entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas da sua mão escaparão estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Significa que esses países se aliarão ao anticristo. Você observe que quando Israel foi independente em 1948, e de 1948 até os anos 80, início dos anos 80, houve algumas guerras. E todas essas guerras, as nações árabes se uniram contra Israel. A Arábia Saudita, o Egito, a Síria, aquelas nações ali em volta, Líbia, se uniram contra Israel. E é o que vai acontecer aqui, eles se unirão contra Israel. Mas, continuando, no 45, aí trata-se do final. Observe que isso terá início, mas também terá fim. Lá em Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 14, versículo 3, diz: Então o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e para a metade do sul. Jesus intercederá neste dia. Jesus voltará, primeiramente, Jesus voltará com a igreja na primeira fase, para levar a igreja. Na segunda fase, Jesus voltará para interceder por Israel. E em Apocalipse 2,16 diz: E contra eles estabelecerei, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se que tudo que Daniel estava vendo aqui era algo para o futuro, a qual Daniel não viveria. Lembre-se que aqui é Deus escrevendo a história antes de acontecer para o futuro. E eu espero que você que esteja ouvindo essa palavra aceite Jesus como seu Salvador, para não estar aqui nesse período de dor, estar com Cristo e com a igreja. Que Deus te abençoe.